Salve especial para todo mundo, pessoal, eu sou o professor Júnior. Nessa nossa primeira videoaula online, eu pretendo corrigir com vocês o exercício número 24, o exercício localizado na página 24, o exercício número 2. O exercício número 2, ele introduz assim, ele começa dizendo para a gente que foi feito um experimento. Esse experimento ocorreu com 15 coelhos, onde esses 15 coelhos foram alimentados com uma nova ração e no final seu peso foi avaliado. Os dados referentes ao ganho do peso desses coelhos foram os seguintes. Eu verifico que um coelho ganhou 1,5 kg. O próximo coelho ganhou 1,6 kg. Teve coelho que ganhou 2,3 kg. E assim por diante. Então a nossa pesquisa se baseia em analisar no final do mês se essa ração foi boa ou não para o ganho de peso desses coelhos. O exercício na letra A pergunta o seguinte: utilizando os dados brutos, determine as medidas de posição. Vamos lembrar que medidas de posição são média, moda e a mediana. E as medidas de dispersão, que é variância, desvio padrão e coeficiente de variação desse conjunto. Todos esses elementos juntos, pessoal, todas essas medidas de posição e medidas de dispersão servem como coleta para ajudar a gente a analisar se essa ração foi boa ou não, referente ao ganho de peso desses coelhos. Então, aqui está todos esses dados. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Organizar esses dados para que fique visível, para que fique fácil eu pegar essa coleta de informações. Observando isso aqui, eu consigo constatar que 3 coelhos ganharam 1,5 kg. Então, a gente vai colocar isso em uma tabela. Apenas um coelho ganhou 1,6 kg. Um coelho ganhou 1,7 kg. E assim por diante. Colocando todos esses dados em uma tabela, temos essas informações. 2 coelhos aqui, por exemplo, ganharam 2,1 kg. São esses 2 coelhos aqui. Apenas um coelho ganhou 2,5 kg. Está aqui, apenas um coelho ganhou 2,5 kg. Esses dados colocados em uma tabela, fica fácil agora da gente calcular a média aritmética. O que é a média aritmética, pessoal? A média aritmética é a soma de todos os pesos desses coelhos, de todos os elementos da nossa pesquisa, dividido pela quantidade de elementos. Aqui a gente pode constatar que foram analisados 15 coelhos, então no final eu vou ter que dividir por 15. Então vamos lá. Para achar a média aritmética, colocamos esses dados na tabela. Em vez de você somar 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,6 mais 2 vezes 1,7, como que a gente calcula a média? Primeiro vamos calcular aqui, 3 coelhos ganharam 1,5 kg. Então 1,5 kg mais 1,5 kg mais 1,5 kg 3 vezes é 3 vezes 1,5 que dá 4,5. Aqui vai dar 1,6. 2 vezes 1,7 dá 3,4. 3,6. 1,9. Aqui vai dar 2. 2,1 vezes 2 vai dar 4,2. Aqui vai dar 2,2, 2,3 e 2,5. Então, para introduzir a média aritmética, eu estou apenas fazendo uma multiplicação desses valores, porque não é um único coelho que ganhou 1,5 kg, foram 3. Não é apenas um único coelho que ganhou 1,7 kg, foram 2. E assim por diante. O que é a média aritmética? É a soma de todos esses valores dividido pela quantidade de coelhos. Então, vamos pegar esses valores e vamos somar. Então, a gente tem lá, 4,5 mais 1,600 mais 3,400 mais 3,600 mais 1,900 mais 2 mais
4.200, o outro coelho 2.200, mais 2.300, mais 2,5 kg. Tudo isso dá 28,2. Então, eu sei que a soma desses elementos é igual a 28,2. Vamos dividir tudo isso daqui por 15. Por quê? Porque são 15 coelhos. Então, fazendo 28,2 dividido por 15, teremos 1,88. O que é fundamental, pessoal, antes de qualquer coisa? Observar se essa resposta ela tem sentido. Tem sentido a média de peso desses coelhos ser de 1,88? Tem. O resultado meu tem que estar entre 1,5 e 2,5, porque é o peso que um coelho ganhou menos, e o 2,5 é o peso maior de ganho desses coelhos. Então, achamos a média aritmética. Acho que foi tranquilo para todo mundo. Agora, vamos calcular aqui um outro elemento de posição que nos ajuda a analisar essas informações no final, chamado de moda. O que é moda? Moda é o elemento que aparece em maior quantidade. Vamos relacionar igual comentei em sala de aula. Se uma determinada mulher usa um determinado tipo de calça, então está na moda usar aquela calça. A maioria das mulheres estão usando calça bege, por exemplo. Então, está na moda usar aquilo. Moda é o que aparece em maior quantidade. Observando essa tabela, qual é a moda? A maior quantidade de coelhos, que é 3, que é o maior elemento da frequência, foi o quê? 1,5. Então, a moda é 1,5. A maior quantidade dos coelhos ganharam apenas 1,5 kg. Foram outras quantidades menores que ganharam mais ou menos peso. Agora, eu percebo uma dificuldade em alguns alunos quanto ao estudo da mediana. Pessoal, mediana, o próprio nome já fala, é o elemento que está no meio, o elemento central. Vou colocar passo a passo, pela lógica, caso vocês já saibam como faz, avanço o vídeo um pouquinho. Como que eu acho a mediana? A mediana é você colocar esses elementos todos organizados em ordem e descobrir qual é o elemento que está no meio. Então, aqui eu tenho 3 coelhos que ganharam 1,5 kg. Eu tenho um coelho que ganhou 1,6 kg, 2 coelhos que ganharam 1,7 kg. Aí, 2 coelhos ganharam 1,800, ó, 1,800, 1,8 kg. Um coelho ganhou 1,900. Aí teve um coelho que ganhou 2, o outro 2,1. Depois 2,2, 2,3 e 2,5. Quem que é a mediana? É o elemento que está aqui nesse meio. Como são 15 coelhos, como que eu descubro o elemento que está no meio? Pessoal, 15 dividido por 2 dá 7,5, é um número ímpar. Para você descobrir o elemento central, a mediana, quando você tem um número ímpar, você soma 1, desse número virá par. 15 mais 1, 16. Como eu quero a mediana, eu vou dividir esse número por 2. Vai dar 8. Então, o elemento que está no meio é o elemento que ocupa a 8ª posição. Então, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Então, esse é o elemento que está na 8ª posição. Quantos elementos eu deixei para trás? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos elementos nós deixamos para frente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse 1,8 é o elemento que está no meio. Então, é chamado de mediana. Recordando, para encontrar a mediana, eu somo 1, quando o número for ímpar, e divido por 2. Ah, professor, mas e se eu estiver fazendo uma amostra com 500 coelhos, como que eu resolvo isso? Se tiver com 500 coelhos, pessoal, vocês não precisam organizar igual eu fiz aqui. É só utilizar a frequência acumulada. Como que eu faço isso pela frequência acumulada? 3 coelhos tem 1,5 kg. Pega 3, soma com 1.
4, 4 com 2, 6, 6 com 2, 8, 8 com 1, 9, 9 com 1, 10, 10, 2, dá 12. 12 soma com 1, 13, que soma com 1, 14, 15. Então, são 15 coelhos. A frequência acumulada ajuda a gente a achar a mediana de uma maneira mais fácil, sem precisar organizar os elementos. Eu quero descobrir qual é o coelho que está na 8ª posição. Por quê? 8ª posição. Porque são 15 coelhos, soma mais 1 para o número virar par e descobre quem está na metade. Isso aqui vai dar 8. Na primeira aqui, acaba no 3. O segundo, no 4. Se eu pegar e colocar na terceira linha, acaba no 6. E aqui acaba na 8ª posição. Então, quem está na 8ª posição é o coelho que tem 1 kg e 800 gramas. Então, é isso aí, pessoal. A nossa mediana é 1 kg e 800 gramas. Agora, na nossa videoaula número 2, eu vou calcular com vocês as medidas de dispersão, o que é a variância, o desvio padrão e o coeficiente angular. Um forte abraço por enquanto para todos.